Beleza. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula de química aqui de reações químicas e estequiometria, certo? Vou olhar aqui o chat, não tem nada. Beleza. Eu já vou começar aqui com uma menção à história, né? Porque a gente vai remeter essa aula muito ao governo JK. Porque são dois temas que eles são muito extensos e a gente vai ter essa aula e a gente só tem essa aula para tratar deles. Então eu já vou adiantar que pode ser que algumas coisas elas fiquem meio complicadas ou que vocês não entendam na hora. E por isso eu vou liberar para vocês esses slides que vai ter as informações que a gente vai tratar hoje, mas também tem algumas playlists falando dos temas que a gente vai falar aqui. Eu coloquei aqui o meme do JK porque a gente tem 50 tópicos para tratar em 5 minutos. Mas de qualquer forma, vocês têm aqui as playlists, vocês podem consultar outros materiais ou mesmo chamar a gente no WhatsApp, beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é uma reação química? Aqui a gente tem uma definição de que as reações químicas são resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam se mudando seu estado inicial. Em outras palavras, basicamente, lembra quando a gente viu lá nas primeiras aulas que você tinha tantas transformações químicas quanto as transformações físicas? Só que as transformações físicas você não alterava o que você tinha ali, você só mudava o estado em que ele se encontrava. Por exemplo, você tinha água e se você congelasse ela, ela virava gelo, mas ela continuava ali sendo água, né? Agora, por exemplo, quando você deixa a banana na fruteira por longas semanas, você vê que a coloração dela muda, você vê que a textura dela muda, né? Porque ela está sofrendo uma série de reações químicas que alteram a sua composição, né? Então, a gente tem algumas evidências de uma reação química. É o desprendimento de um gás, a mudança de cor, a formação de um precipitado, o aparecimento de chama ou luminosidade. Então, por exemplo, quando você tem lá, normalmente a gente tem costume de ver aquelas reações bonitas, né? Que elas mudam de cor, ou aquelas reações mais explosivas. Então, essas são evidências de que está ali acontecendo uma transformação, uma reação química, beleza? E existem alguns tipos de reações químicas. Bom, deixa eu pegar só o marcador aqui. Existem alguns tipos de reações químicas. A primeira delas é a reação de síntese, ou vocês podem chamá-la de reação de adição. Por que a reação de adição? Por exemplo, lá da matemática, você sabe que 2 mais 2 é 4, né? Dois números que você junta e formam um só. A mesma coisa aqui a gente está se referindo a uma reação de adição. Quando eu junto dois compostos, aqui, carbono mais oxigênio gasoso, por exemplo, e formo um só. Aqui é a mesma coisa, eu estou juntando duas coisas para formar um só. E por isso eu chamo de reações de síntese ou de adição. Outro tipo de reação que a gente tem são reações de análise ou de decomposição. Ao contrário do que a gente viu ali na adição, essas reações você está partindo de uma coisa só, que é essa daqui, e formando duas distintas, que é essa e essa. Então eu parto de uma coisa só para duas, estou decompondo ela, certo? Outro tipo de reação é a reação de simples troca, e a gente pode explicar isso aqui de uma forma muito mais clara. Bom, vou explicar aqui para vocês. Eu normalmente chamo que é a reação do amante, né? A de simples troca. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de Vitão. Aí o hidrogênio, o ferro vai ser o Vitão, o hidrogênio vai ser o Whindersson Nunes e o cloro vai ser a Luísa Sonza. Essa é a explicação, certo? O Vitão, ele é mais eletronegativo. Se vocês forem ver lá a fila de eletronegatividade dos metais, o Vitão ele é mais eletronegativo que o Whindersson Nunes. Então ele vai lá e vai fazer o quê? Vai ter um caso com cloro e o Whindersson Nunes vai ficar sozinho. E é isso que acontece na reação química de simples troca. Basicamente aparece um cara que é mais eletronegativo que você, rouba quem você está ligado e forma um novo composto. E você fica sozinho no final, certo? Gostaram da explicação química, né? Gente, é isso.
Aí a gente tem lá a famosa reação do casal, é isso mesmo. Volta aí a foto do. Isso, eu vou tirar um print aqui, só para me lembrar o que é. Beleza. Vamos lá. E aí a gente tem as reações de dupla troca. As reações de dupla troca é mais ou menos aquele programa que tinha na Record. Você troca de família. Aqui você tinha o sódio com cloro e aqui você tinha prata com nitrato. E aí, por essas questões também de eletronegatividade, eles resolvem trocar. Então, esse cara vai ligar com esse e esse cara vai ligar com esse. Então, eles basicamente trocam com quem eles estão ligados. Por isso que a gente chama de dupla troca, beleza? E aí a Sim. gente, e aí a gente chega assim, como que a gente equaciona uma reação química? Eu não vou ter muito tempo aqui para explicar os detalhes, porque a aula é bem densa, mas eu vou dar alguns feelings para vocês montarem. A primeira delas é uma reação de combustão e a reação de neutralização. O que são as reações de combustão? Elas são reações de queima, que é quando você reage com oxigênio gasoso e você sempre vai ter como produto água e gás carbônico. Eu já vou explicar para vocês como monta essa reação mais ou menos. E você tem as chamadas reações de neutralização. As reações de neutralização, elas acontecem entre um ácido e uma base. E justamente chama de reação de neutralização porque você está reagindo dois caras, um ácido e uma base, e você forma sal e água, você está neutralizando um ao outro. Então aqui eu tenho um exemplo. Equacione a reação entre hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Para equacionar essa reação, você tem que primeiro saber quem são esses caras. Aí tem aquela aula de nomenclatura, sabe? Que hidróxido é toda vez que você tem íons OH-, certo? Então a gente já coloca OH- aqui. E hidróxido de sódio. Então a gente sabe que é o hidróxido, o elemento sódio. Então essa aqui é a fórmula molecular dele. Hidróxido de sódio. Ácido clorídrico, você sabe que é sempre os ácidos, eles são acompanhados por H, né, de hidrogênio, mais o elemento seguinte, que é o cloro, ácido clorídrico. Correto? Aí a gente tem que reagir a essas coisas, né? Então vamos lá, vamos pensar assim. O sódio, a gente sabe que ele é da família 1A. Então, é muito mais fácil ele perder um elétron, né? Então fica Na+. A gente dissocia eles. O hidróxido, se a gente vê naquela tabelinha lá dos ânions, a gente vê que a carga dele é OH-, certo? Então a gente dissocia eles. O H tem carga positiva também, lembra que está lá na família 1A, H+, e é um ácido. Lembra que um ácido é aquele que libera H+ em meio aquoso, para arrênios. E o cloro, se vocês olharem lá na tabelinha dos ânions, de novo, tem carga Cl-. Uma reação de neutralização nada mais é do que uma reação de dupla troca. Então, o Na vai se combinar com Cl-, porque eles têm cargas opostas, e o OH- vai se combinar com H+. Então, o produto dessa reação é o que eu falei para vocês, um sal. E qual vai ser esse sal? Vai ser o Na, letra maravilhosa, como sempre, só que não. Mas o Cl-, que é o NaCl, certo? E sempre vai ter, além do sal, que é o cloreto de sódio aqui que a gente encontrou, a água, certo? Então, H mais OH-, H2O. E assim que a gente equaciona essa reação, beleza? Essa é uma reação de neutralização. E no caso de uma reação de combustão, ele quer a combustão completa do metano. Eu vou dar aqui a fórmula do metano para vocês, porque vocês vão aprender a como fazer a nomenclatura desses compostos lá na aula de química orgânica. Mas a fórmula do metano é assim, é um carbono ligado a 4 hidrogênios, né? E ele quer a combustão. Toda vez que você está falando em combustão, você está reagindo com oxigênio, certo? Então a gente já sabe que a gente tem que colocar
O2 aqui. E esses caras vão reagir para formar algum certo produto. Só que a gente viu lá no slide anterior que numa reação de combustão, os produtos sempre vão ser água, numa combustão completa, água e gás carbônico, certo? Então, esse carbono que vem aqui, ele vai formar CO2 mais água. Então, toda vez que você vê que a reação é de queima, é de combustão, os produtos são de gás carbônico e água. Certo? E aí aqui eu vou acrescentar um detalhe que vai ser novo e essencial para a nossa aula, que vai ser um 2 aqui na frente, que eu já vou explicar porque ele está aqui, e um 2 aqui na frente. E aí vocês podem perguntar, né? O que são esses numerozinhos que eu acabei de colocar aqui? E aí a gente chega num conceito que se chama balanceamento de reações químicas. Basicamente lá do princípio, eu tenho um princípio de Lavoisier, mas em tese, tudo que você tem, a matéria ela não pode desaparecer. O que você tem de um lado, você tem que ter do outro, justamente porque a gente chama de balanceamento. Então a balança ela tem que estar equilibrada. O que você tem de um lado da reação química, você tem que ter do outro. Então, a gente viu ali um exemplo de uma reação química, é uma reação que parte dos reagentes e forma produto, certo? Então, o número de átomos que tiver, vou colocar aqui, reagentes, produtos. O número de átomos que você tiver do lado dos reagentes é o mesmo número de átomos que você tem que ter do lado dos produtos. Eles não podem, assim, simplesmente desaparecer. Aqui, por exemplo, se eu tivesse deixado sem esses numerozinhos da frente, por exemplo, aqui eu ia ter 2 oxigênios, só que aqui eu ia ter 2, mais um, ia ter só 3, entende? Então, por isso que eu tenho que efetuar esse balanceamento. A gente já vai fazer mais exemplos. E aí, para eu fazer balanceamento de reações químicas, eu tenho um macete, que é o método do macho. O método macho vai consistir em primeiro você balancear os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. É basicamente esse método. Vou exemplificar aqui para vocês. Lembra lá na tabela periódica que aqui no meio você vai ter os metais, né? Aqui são a maioria dos elementos da tabela periódica. E aqui para esse lado eu vou ter os ametais. E aqui eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Por exemplo, aqui eu tenho KBr formando Br2 mais potássio, né? E aí a gente pode pensar, método macho. Primeiro eu balanceio o metal. O metal, nesse caso, se vocês olharem aqui, é o potássio, que está aqui na tabela periódica. O potássio aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro, certo? Então, se eu tenho um aqui e um aqui, tá certinho, não preciso balancear nada. Só que quando eu olho o meu próximo elemento, que é o bromo, aqui eu tenho um e aqui eu tenho 2. Então, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, aqui eu tenho que multiplicar por 2, né? Deixa eu colocar um 2 aqui. 2, porque aqui agora eu tenho 2 bromos. 2 bromos. Só que aconteceu uma coisa quando eu coloquei esse 2. Agora eu não tenho só um potássio, eu tenho 2 potássios. Então eu tenho que ir lá do outro lado, olhar que eu só tenho um potássio e colocar 2. E aí, aparentemente, a reação está balanceada. Vamos conferir? Potássio, eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Bromo, tenho 2 aqui e tenho 2 aqui, certo? Então, está balanceada. Segunda reação, N2 mais O2 gerando NO. Eu sei que, primeiro, eu vou ter o metal, só que aqui eu não tenho nenhum metal. Depois eu tenho o ametal. O ametal é o nitrogênio. O nitrogênio está aqui, certo? Aqui desse lado eu tenho 2 nitrogênios. Só que aqui desse lado eu só tenho um. Então, eu vou colocar um 2 aqui. Beleza? Aí, quando eu coloco esse 2 aqui, eu fico com 2 oxigênios. E desse lado aqui, 2 oxigênios. Então, a reação está balanceada. Reação C, N2 mais cálcio gerando cálcio, 3 átomos de cálcio mais 2 átomos de nitrogênio, né? E aí eu olho lá,
primeiro metal, que é o cálcio, aqui tem 3, né? Aqui tem 3 e aqui só tem 1. Então, aqui eu vou colocar um número 3, beleza? Então, aqui eu tenho 3 átomos de cálcio, aqui eu tenho 3 átomos de cálcio. O N2 está certo? Tá certo, né? Porque aqui eu tenho 2 nitrogênios e aqui eu tenho 2 nitrogênios. Então, esse está balanceado. Aqui eu tenho NCl3, dando N2 mais Cl2. Primeiro, metal, depois o ametal. Nesse caso, o ametal é tanto nitrogênio quanto cloro. Então, vou escolher por qual eu vou começar. Vou começar aqui pelo cloro, né? Então, aqui eu tenho... Na verdade, eu vou começar pelo nitrogênio, que eu acho que é mais fácil. Aqui eu tenho um nitrogênio e aqui eu tenho 2 nitrogênios. Então, eu multiplico aqui por 2, certo? Quando eu multiplico aqui por 2, eu fico com 6 cloros. Só que aqui eu só tenho 2 cloros. Então, multiplico por 3. Porque 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 2, 6 cloros. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. O que tem de um lado tem que ter do outro. Último exemplo. HBr dando H2 mais Br2. Aqui eu tenho 2 átomos de bromo, né? Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, porque aqui eu só tenho um. 2 vezes é o Br, tenho 2Br, e aqui 2Br. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. E aí tá balanceado, certo? Então, o princípio de balanceamento de reações químicas é o que você tem de um lado, você tem que ter do outro, certo? E aí, basicamente, você tem que fazer esse método. Então, começa pelo metal, depois pelo ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio, até você conseguir balancear tudo bonitinho, certo? Então, essa parte de reações químicas a gente já conseguiu passar. Então, as reações químicas são aquelas que ocorrem em transformações, e aí você consegue montar as reações químicas que elucidem esses processos, e você consegue também balancear elas. Lembra o que você tiver de um lado, você tem do outro. E aí a gente entra numa parte que ela é meio complicada. Ela cai em todas as provas do Enem. Eu acho que se eu não tivesse estudado nada para o Enem e eu só tivesse que estudar um tema de química, seria estequiometria, porque sempre cai. A estequiometria, ela nada mais é do que uma receita. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, você vai lá na sua receita, você tem lá, coloque 2 xícaras de farinha, coloque 3 ovos, 2 colheres de açúcar, 1 xícara de óleo, e assim por diante, né? Você quantifica os seus ingredientes. Na estequiometria de uma reação química, é justamente você fazer o cálculo da quantidade das substâncias que estão envolvidas nessa reação. Então, eu tenho aqui meio que um tutorial de como fazer essas reações químicas. O primeiro deles é achar a reação que você tá no seu problema. Você aprende estequiometria fazendo os exercícios. Primeiro, você acha a reação que tem deles. Depois, você balanceia a equação com aqueles tópicos que eu falei para vocês anteriormente. Depois, quem está envolvido na reação e o que o problema pede. E, por fim, você executa os cálculos, certo? Eu vou começar aqui com um exemplo mais simples. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água, H2O volátil, na queima completa do acetileno, C2H2? Então, primeiro passo, que reação que está acontecendo aqui? Ele está te falando que ele está falando de uma queima. Deixa eu só beber um pouquinho de água, que eu estou sem voz já. Ele está falando da queima completa do acetileno, certo? O acetileno, ele te dá a fórmula, C2H2. Então, você tem que achar a reação. Então, C2H2, certo? E aí ele fala que é uma queima completa. Eu falei para vocês, numa queima, você tem o composto que ele está te dando reagindo
com oxigênio gasoso, que é O2. E o produto de uma queima completa é sempre gás carbônico e água, certo? Então, a gente coloca CO2, CO2 mais água. E aí, a gente viu no passo anterior que depois que você achou a reação, a gente achou aqui a nossa reação. Você tem que balancear ela, certo? Eu vou trocar aqui de cor. Então vamos lá, pelo método do macho. Primeiro metal, não tem metal. Depois o ametal. O ametal é o carbono. Peraí que tá passando um avião aqui. Aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu só tenho um carbono, certo? Então, para eu ficar com 2 aqui, eu multiplico isso aqui por 2, certo? Aí depois do metal, o ametal, e depois o carbono, depois o hidrogênio, certo? Aí o hidrogênio, eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 aqui. Então o hidrogênio está certo. O último é o oxigênio. O oxigênio, eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui, mais um que eu tenho aqui. Então eu tenho 5. E aqui eu tenho 2 oxigênios. Aí você pensa, putz, o que eu faço agora? Porque aqui é um número ímpar, né? Se eu multiplicar aqui por 5, por exemplo, vai dar 10. Então, aqui a gente vai usar uma forma fracionária, que é 5. Você sempre vai pegar o número 5, que é o que você tem aqui, e dividir por 2. Por quê? Porque quando você multiplica isso aqui por 2, o 2 some com 2 e fica 5. Aí você pode... Peraí, deixa eu permitir aqui. E aí... Deixa eu ver se deu certo. E aí, quando você faz esse processo, você... Só um minuto. E aí, quando você faz esse processo, você pode pensar, nossa, mas essa forma fracionária aqui é muito feia. Então, a gente pode multiplicar toda essa reação por 2. Por que por 2? Porque vai sumir esse 2 aqui da divisão. Então, fica 2 acetilenos, C2H2. Estou multiplicando só tudo por 2. Mais esse 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 5O2. Certo? Aí, eu multiplico 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 4CO2. Certo? Mais 2H2O. Então, o balanceamento, ele se mantém. A gente só fez isso para poder sumir com aquele número fracionário ali. Mas também não tem problema manter ele se vocês quiserem. Esses 5 meios, não está errado. Tá, aí a gente tem esse balanceamento aqui, certo? Então, a gente já balanceou. Depois, quem é que está envolvido no problema que ele está te falando? Bom, se a gente olhar aqui no problema, ele está falando qual a quantidade de matéria do gás oxigênio necessária. Então, primeiro que ele está relacionando o gás oxigênio, certo? Necessária para fornecer tantos mols de água, que é esse cara aqui. Correto? Então, a gente achou quem ele está relacionando. Agora, a gente tem que ver o que ele pede. Ele pede, a gente quer saber a quantidade de matéria disso daqui para fornecer tantos mols disso daqui, certo? Então, a gente começa lá da matemática, não sei se vocês já viram isso na história de vocês, a famosa regra de 3. Aqui, estequiometria é pura regra de 3. Então, esse númerozinho aqui na frente, o 5, o 4, o 2, a gente fala que é o número de mols. Lembra aquele número de mols que a gente viu lá na aula anterior?
que 1 mol de água, por exemplo, tem 18 gramas, porque a gente calcula a massa molar. Esse númerozinho é o número de mols dessa substância dentro de uma reação química. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 mol de O2, certo? Isso vem lá da minha estequiometria. 5 mol de O2, e aí eu vou passar uma reta relacionando com 2 mols de água, certo? Com 2 mols de água. Então, eu já tenho a minha análise estequiométrica, já tenho a minha primeira linha da regra de 3 construída. E aí ele quer saber qual a matéria de gás oxigênio. Então, quem eu quero saber é esse cara aqui. Então, eu vou chamar ele de X, certo? Que acontece quando eu tenho 17,5 mols de água. Então, eu vou colocar aqui 17,5 mols de água. Quando eu faço isso, é só resolver a regra de 3. Então, a regra de 3, como é que a gente resolve? A gente multiplica cruzado aqui, ó. Então, esse multiplica com esse, né? E esse multiplica com esse. Então, a gente vai ter 5 mols, 5 vezes 17,5 mols, 17,5 mols, que vai dar 2 mols vezes X, certo? O X, o objetivo que a gente tem é sempre isolar ele. Então, ele passa para o outro, então ele vai ficar aqui isolado do outro lado da igualdade e a gente passa esse 2 que está multiplicando, então ele vem para cá dividindo. Isso aqui vai dar 5 vezes 17,5 dividido por 2, certo? E isso vai ser igual ao valor de x. Igual ao valor de x. Então, 5 vezes 17,5 dividido por 2, deixa eu colar aqui, vai dar 43,75 mols. 43,75 mols, né? 43,75 mols. E aí você responde a questão, por quê? Você parte, então aqui é a alternativa A. Você parte de uma reação e aí você tem informações que elas são dadas pela própria reação. Por exemplo, aqui foi dado pela estequiometricamente que você não precisou fazer nenhuma conta aqui no sentido de trabalhar com valores que ele te deu. Isso aqui, a primeira linha é constituída de informações que você já sabe. Sempre vão ser aqui nessa reação 5 mols de oxigênio com 2 mols de água. A única coisa é que a segunda linha tem que ser construída a partir dos dados que ele te dá, certo? E aí é só manipular, tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo aqui do Enem. Deixa eu só trocar aqui meu papel. Vamos lá. Aqui ele está falando, no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o seguinte slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico é para já. Considerando o processo de combustão, então a primeira palavra-chave é lá para a gente achar a nossa reação. Processo de combustão. A gente viu lá nos slides anteriores que um processo de combustão é o quê? Quando você reage com oxigênio gasoso, liberando CO2 mais água, certo? Numa combustão completa. De um gás de cozinha composto exclusivamente por butano. A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de. Então, primeiro passo para você fazer a estequiometria. Achar a reação. Então, ele fala da queima do butano. Então, você tem aqui C4
H10. Às vezes, o Enem, você não vai nem precisar montar a reação, né? Mas às vezes ele vai te dar aqui nessa forma de problema. Então, C4H10, se é uma combustão, reage com oxigênio gasoso. E toda vez que reage com oxigênio gasoso, vai produzir o quê? CO2 e água, certo? Então, gás carbônico mais água. E aí, qual é o segundo passo que eu passei lá para vocês da estequiometria? Você tem que balancear essa equação. O que tem de um lado, do lado dos reagentes, que são esses caras, tem que ser o mesmo número de átomos que você tem do lado dos produtos, que são esses caras aqui, né? Então, você vai lá, método macho, metal, não tem nenhum metal aí. A metal, não tem nenhum metal. Carbono, carbono é o próximo. Então, aqui você tem 4 carbonos e aqui você só tem um carbono. Então, você vai multiplicar isso aqui por 4, certo? Depois de ter balanceado o carbono, o próximo elemento é o hidrogênio, certo? Então, aqui você tem 10 hidrogênios e aqui você só tem 2. Então, você multiplica isso daqui por 5, correto? Beleza, então você tem 4 hidrogênios aqui, 5, você colocou 4 aqui para o carbono e 5 para o hidrogênio para poder equilibrar. Aqui você tem 10 e aqui você tem 10 agora. O oxigênio, você tem 4 vezes 2, 8 oxigênios. Então, são 8 daqui, mais 5 que você tem daqui, certo? 8 mais 5 vai me dar 13 oxigênios, certo? Que é a soma que eu estou fazendo aqui. Beleza. E aí você, de novo, é aquele conflito. Eu tenho 13 oxigênios, que é um número ímpar. Então, aqui eu vou multiplicar por 13 sobre 2. 13, esse 13 está horrível. 13 sobre 2. Nossa, deixa eu apagar isso daqui, porque, meu Deus do céu. Treze sobre 2. Certo? Toda vez que você tiver esse número ímpar, você multiplica ele dividido por 2. E aí você fala, eu não quero esse número fracionário porque ele é muito feio. Multiplica tudo por 2. Então, vai ficar 2 C4H10, certo? Esse 13 multiplicado por 2 vai dar 26. 26 dividido por 2 dá 13. Então, 13 é 2. 13 é 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 CO2. Mais 5 vezes 2 vai dar 10H2O. Certo? Então, você já tem aqui a sua equação balanceada. Então, você já tem lá o segundo passo completo. E aí, você pode se perguntar, tá, e quem que ele quer saber aqui no problema? Ele fala que ele quer a mínima quantidade desse gás, do gás de cozinha, que é o butano. Então, a gente já sabe que ele está relacionando butano a mínima quantidade que deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto. O que é atender a meta diária? Para a gente encontrar o segundo composto que está relacionado nesse problema. Olha lá no texto que ele te falou. Ele está te falando o tempo todo que ele quer reduzir o gás carbônico, porque é um gás de estufa, porque é um gás que faz que em excesso você vai ter problemas ao meio ambiente. Então, é o seu segundo composto que ele está relacionando. Então, metano e CO2, que são os caras que você está procurando, certo? E aí, o segundo detalhe agora.
Você já achou quem está trabalhando, e aí você tem que achar o que ele quer. Ele quer o valor de CO2. Então, só que a gente pode ver aqui uma coisa. Em todos os momentos do problema, ele está te dando esse valor em massa, ele não está trabalhando com o número de mols. Então, a gente vai ter que converter esses valores para número de massa. E aí a gente tem que lembrar lá. Por exemplo, em um mol de H2O, acho que vocês lembram da aula anterior. Um mol de H2O, meu Deus. Um mol de H2O, você consegue calcular a massa molar para esse cara, certo? Lembra que a massa molar, por exemplo, do hidrogênio era 1 vezes 2 dá 2, mas do oxigênio dá 16 mais 2, que é igual a 18 gramas por mol. A gente fez isso na aula anterior, certo? Então, a gente sabe que a gente pode converter esse número de mols para massa, certo? E a mesma coisa que a gente faz na estequiometria. Então, a gente calcula a massa molar desses caras. Nesse caso, o Enem, ele te deu, o Enem, ele sempre vai te dar a massa molar, então isso vocês podem ficar tranquilos. Então, se aqui são 2 mols, é 2 vezes a massa molar, né? A massa molar desse cara. E ele tá te dando aqui, que é 58 gramas por mol. Então, 2 vezes 58 gramas, certo? E o CO2, ele tá te dando a massa dele também, que é 44, certo? Então, é 8 vezes a massa de CO2. A massa de CO2 é 44 gramas por mol. Então, se substitui aqui 8 vezes 44 gramas, certo? Tá bem. E aí, ele quer que você... Quanto desse gás... Então, esse é o nosso X, certo? Porque ele quer saber qual é a mínima quantidade desse gás, no caso, butano. Então, o nosso butano é o X, que vai reagir com a quantidade mínima para você fazer essa redução. E aí, de novo, você tem que voltar lá no texto. Por isso é que essas questões elas são mais complicadas, porque às vezes nem é você achar tantos dados, né? É você interpretar o que ele quer que você ache, né? Ele não está te dando todos os dados aqui, você tem que interpretar a partir do texto. E aqui ele fala que para você fazer essa redução, você tem que reduzir 1 kg de CO2. 1 kg de CO2, vocês têm que lembrar lá das conversões que a gente falou. Já tem que prestar atenção aqui, porque talvez você erre se você não fizer essa conversão. Aqui a gente está trabalhando em grama. Ele está te dando em quilograma, certo? Então, você faz essa conversão de 1 kg para 1.000 gramas. 1 kg a gente sabe que vale 1.000 gramas. Lembra que o prefixo quilo vale 10 a 10 a terceira, né? Então, 1.000 gramas, certo? Então, a gente substitui aqui 1.000 gramas. Certo? E aí, é só multiplicar cruzado. 2 vezes 58 vezes 1.000, x vezes 8 vezes 44. Isso daqui vai me dar... Eu vou passar aqui, não sei se vai caber aqui, mas tá bom. Aqui vai dar 1.000 vezes 58 vezes 2 vai dar 116, certo? Isso aqui vai ser 8 vezes 44, que dá 352, vezes x, certo? O objetivo da estequiometria é sempre você isolar o valor de x, né? Então, você tem que deixar esse x sozinho. Então, vou colocar o x aqui. Esse 352 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Eu só não vou colocar aqui porque eu não tenho mais espaço.
Mas vai ficar 1.000 vezes 116 dividido por 352. Isso daqui vai me dar 0,329. Não, isso. Peraí. Que eu já estou passando para quilograma, não era para eu estar passando para quilograma agora. O resultado dessa conta aqui vai me dar 329,5 gramas, né? Porque aqui a gente está trabalhando em gramas. Só que a resposta que ele pede é quilograma, certo? Então, lembra que quilograma vale 10 a menos 3. Então, você volta 3 casas nessa resposta. A vírgula está aqui, aí você volta 3. 1, 2, 3. Então, você acrescenta o zero onde parou a vírgula, né? Então, vai ficar 0, a vírgula parou aqui na notação científica, 0,329. 0,329 quilogramas. Agora sim, que é a resposta que ele quer. E aí, se você não for lá nas respostas, você vai ver que não tem 0,329 certinho, né? Só que 0,329 é muito pertinho de 0,33. Então, aqui ele arredondou. Então, a resposta certa é 0,33 quilogramas. Complicadinho, né, gente, essa do Enem? Eu acho. Eu fiquei meio confusa até na hora de fazer, porque eu não estava conseguindo coisar os dados. Mas vamos lá. Só que a estequiometria, por mais que ela seja essa coisa complicada aqui, às vezes ela não é sempre bonitinha, né? Às vezes você tem algumas questões particulares com relação a ela. O primeiro caso particular em relação a ela é quando você tem impurezas. Por quê? Às vezes o seu problema está lá. Eu vou colocar aqui 2 gramas de hidróxido de sódio. Eu vou colocar 50 ml de ácido sulfúrico. Só que isso é muito complicado, porque a questão é que é muito difícil você obter reagentes que sejam 100% puros. Isso é muito caro e, além disso, às vezes é até impossível. Por exemplo, o ácido clorídrico, ele é muito instável. Então, ele vira gás na hora e você perde um pouco da pureza dele naturalmente, certo? Então, às vezes, o problema de estequiometria vai trazer esse problema de pureza. E aí, como é que a gente lida com esse problema? O primeiro passo é assim como uma estequiometria normal, é você achar a reação. Então, aqui a gente tem o cobre, né? Então, primeiro a gente acha a reação. O cobre, ele reage com O2 para formar óxido de cobre. Então, cobre reagindo com O2 para formar óxido de cobre. E o óxido de cobre tem a fórmula CuO, certo? Pronto, achamos a reação. Correto? Segundo passo para você, da sua estequiometria, fazer o balanceamento, certo? Aqui, primeiro metal está balanceado, cobre. E o segundo elemento para você balancear é o oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênios, só que aqui eu só tenho um só. Então, vou tentar balancear aqui. Vou colocar um 2 aqui para multiplicar. Então, 2 vezes o oxigênio, 2 oxigênios, e aqui 2 oxigênios. Só que quando eu faço isso, eu mexo com cobre. Então, eu tenho 2 cobres. Então, multiplico aqui por 2, correto? Pronto, balanceei. Aí a gente olha quem é que está envolvido no problema. É a amostra de cobre, determine a massa de óxido de cobre, é quem ele está envolvendo, obtida a partir de 13 gramas de cobre. Então, esses são os caras que estão envolvidos nesse problema. Cobre e óxido de cobre, beleza? Tá. E aí a gente tem que construir aquela nossa primeira fileira. Aqui vocês podem ver que ele está trabalhando com massa, né? Ele não está trabalhando com o número de mols igual a gente viu. Então, aqui são 2 mols vezes a massa molar do cobre. Massa molar do cobre, eu vou colar aqui, é 63,55. É só olhar lá na tabela periódica, igual a gente fez aula passada, certo?
2 vezes 63,55. E aqui eu tenho 2 vezes a massa do óxido de cobre. Então, você vai lá na tabela periódica, você vai pegar essa massa e somar mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, isso daqui vai dar 79,5. Certo? E aí você tem a primeira linha da sua estequiometria, que são a linha, que essa linha aqui, ela já é dada assim, é para toda reação que acontecer dessa forma aqui, essa sua estequiometria, certo? E aí ele está perguntando, a partir de 13 gramas de cobre, quanto você forma de óxido de cobre. Então aqui você tem X. E aí você vai multiplicar cruzado. Esse multiplica com esse e esse multiplica com esse, certo? E aí você vai chegar no valor de x, que é igual. Eu vou pular aqui a conta porque o nosso tempo está passando e eu ainda tenho uma coisa para falar. E você vai chegar isso daqui num valor de 16,26 gramas de cobre, certo? Então você tem, para 13 gramas que você reagiu do cobre, você tem dióxido de cobre 16,26. Tá, mas onde entra a questão da impureza aqui? Pensa que assim, ele tá te falando que esse valor aqui é obtido caso você tivesse um cobre totalmente puro, que não tem nenhuma impureza. Então, seria 100% cobre. E é justamente essa relação que você vai fazer. 16,26 gramas é 100%. 16,26 gramas é 100% da sua amostra, né? Se fosse totalmente pura, se fosse totalmente certinha. Só que no problema, não está te falando que é 100%, ele está te falando que é 98% de pureza. 98%, certo? Então você tem que achar qual é a massa X, certo? X é igual. Beleza. Então você multiplica cruzado essa massa vezes 98% e x vezes 100%, certo? Você isola o x e quando você isolar o x, você vai chegar no resultado de 15,93 gramas, certo? 15,93 gramas. Então, o resultado final não vai ser 16,26, vai ser 15,93. Por quê? Você tem a questão da pureza. E normalmente, como é que eu sei quando o reagente, quando eu tenho que usar essa estequiometria de pureza? Quando ele te fala no seu problema. Apareceu um 98% de pureza, apareceu um 30% de pureza, não sei, 50 e pouco por cento de pureza, tem que usar esse caso. Você não pode usar a estequiometria comum, certo? Segundo caso particular, quando ele pede para você calcular o rendimento dessa reação, certo? E aí, para você calcular o rendimento, você vai fazer normalmente a estequiometria, certo? Então, você tem. Essa aqui é a mesma reação que a gente está trabalhando anteriormente. Então, vou copiar ela aqui. 2 cobre mais O2, dando 2 mols de óxido de cobre, certo? 2 mols de óxido de cobre, né? E aí, de primeiro, você vê que ele está trabalhando aqui só com massa, ele está te falando de 10 gramas. E aí você vai fazer a mesma conversão que a gente fez lá de número de mols. Então, é 2 vezes a massa molar do cobre, 2 vezes a massa molar do óxido de cobre. Isso aqui a gente vai chegar em 127,1, é a massa molar dele. Isso aqui eu já multiplicando por 2, tá? 127,1
E aqui o óxido de cobre vai ser a massa do óxido de cobre vezes 2. E aí isso daqui vai dar 159 gramas, certo? Só que aqui, diferente do que ele estava falando da primeira reação, ele quer que você calcule o rendimento. Para você calcular o rendimento, ele está te falando intuitivamente de que esse 20 gramas aqui de óxido de cobre, ele não é puro. Então, não vai reagir 20 gramas. Então, para isso, a gente tem que achar quanto reagiria num cenário ideal. Então, 20 gramas é 100%, certo? É 100% do que você colocou de óxido de cobre. Só que ele está te falando que esse rendimento, ele não é de 100%, certo? Ele é de 98%. 98%. E aí a gente tem que saber quanto disso daqui reage, que é 98%. Então a gente vai fazer aquela regra de 3 de novo. Estequiometria é regra de 3. Vocês vão saber, quando fala de matemática de regra de 3, vocês já vão estar craques, né? Porque aqui é só fazer o x, aí aqui o x. E aí dessa regra de 3, a gente sabe que vai ser 98 vezes 20 dividido por 100. Isso daqui eu vou chegar no resultado de 19,6 gramas. Beleza? 19,6 gramas. Tudo bem? Então, eu sei que não vai reagir 20 gramas de óxido de cobre. Vai reagir 19,6 gramas. Então, eu vou substituir aqui, ó. Não vou usar esse 20 que ele me deu. Vou usar o 19,6. 19,6 gramas. Beleza? E aí, ele quer saber quanto que eu vou reagir, quanto que eu vou formar de X, certo? Quanto que eu vou formar de cobre, porque ele quer o rendimento da reação. Beleza. Então, eu vou multiplicar isso daqui de novo em X. Esse multiplica com esse e divide por esse para isolar o X, certo? Então, X vai ser igual a 19,6 vezes 127,1 dividido por 159. Isso daqui vai dar 15,67 gramas, certo? 15,67 gramas. E aí, o que é determinar o rendimento? Determinar o rendimento é você ver a quantidade que era esperada e a quantidade que você vai ter. Então, caso o cenário fosse ideal, bonitinho, caso você tivesse 100% de pureza, você ia ter 15,67. Então, 15,67 seria seu 100%, seria o seu ideal, certo? Seria o seu 100%. Certo? E aí ele fala aqui só que você formou 10 gramas de cobre. Então, quanto que seria essa porcentagem? 10 gramas. Seria X, certo? Então, seria 100 vezes X, vezes 10, dividido por 15,67. Quando você faz essa conta, você chega em 19,9 gramas. Não, peraí que eu tô confundindo. 63,82%. Tô olhando aqui o papel totalmente errado. Você chega em 63,82%, que vai ser o seu rendimento de reação. Então, basicamente, ele está te dando uma pureza. Não vai ser tudo aquilo que vai reagir. E aí ele quer saber, se não reagir o 100%, quanto é que vai reagir?
63,82%. Tudo certo? Agora eu vou comentar aqui do último caso. Eu sei que está um pouco corrido, e aí por isso que eu coloquei aqueles vídeos no início da aula, para vocês depois darem uma assistida, tentar reproduzir esses exercícios, porque eles são complicados e aí demora um tempo até a gente pegar como é que faz, tudo bem? Aqui eu tenho, de novo, o terceiro caso particular, que é quando você tem um reagente em excesso e um reagente limitante. Quando tu bota muito de um e o outro está faltando. Então, você tem que dizer quem é que está em excesso e quem é que está limitado nesse caso. Aqui é a mesma reação que a gente trabalhou antes. Então, é 2 cobre reagindo com O2 mais O2, que vai formar o óxido de cobre, 2 mols de óxido de cobre, certo? 2 mols de óxido de cobre. E aí aqui, como é que você identifica quando você tem um reagente limitante e quando você tem um reagente em excesso? Quando ele te dá tanto o valor desse quanto o valor desse. A partir do momento que ele faz isso, ele está te falando que tem um que está em excesso e outro que está limitado, tudo bem? Então, de novo, a gente está trabalhando com massa, então eu vou fazer essa conversão. 2 vezes a massa molar do cobre, para a gente transformar para massa, vai dar 127,1 gramas. 127,1 gramas. Certo? Com a massa do O2, que cada átomo de oxigênio tem 16 gramas. 16 vezes 2 dá 32. Então, aqui eu tenho 32 gramas, certo? Tá. Aí, você pode ver que ele vai te dar tanto o valor do metal, tanto o valor quanto do oxigênio. Então, ele vai te falar que você tem 12 gramas de cobre e que você tem 5 gramas de oxigênio, certo? 5 gramas de oxigênio. Tá, e o que eu faço nessa questão, né? Porque eu não tenho um X aqui. Então, eu tenho que supor casos. O primeiro deles, eu vou considerar, eu vou pegar só um deles. O A, por exemplo. Vou supor que o oxigênio, que eu não sei esse valor de 5 do oxigênio, vou chamar ele de X. Então, vou copiar a mesma relação, 127,1, 127,1, que vai formar 32 gramas de oxigênio, certo? E quanto que reagiria esses 12 gramas de cobre? E aí eu vou fingir que esse 5 ele não existe. Vou chamar ele de X, certo? E aí eu multiplico em X. Esse com esse aqui com esse. Meu Deus. Eu vou ter que treinar durante a semana como usar o marca-texto do coisa, porque está impossível. Mas eu vou multiplicar em X. E aí eu vou ter 32 vezes 12. 32 vezes 12, porque eu multiplico em x, que vai ser igual a 127,1 vezes x. E aí eu tenho que isolar o x, certo? Tá, então vai ficar 32 vezes 2. Esse 127,1 que está multiplicando passa para cá, dividindo. Quando eu faço esse cálculo, eu vou chegar em 3,021 gramas de O2. E aí guarda esse valor, grama de O2. E aí a gente tem que analisar esse valorzinho aqui. Porque ele é fundamental para a gente entender quem é o excedente e quem é o limitante. Tá bem, se eu colocar de 12 gramas do metal, eu vou ter 3,0, eu vou precisar de 3,021 gramas de oxigênio para reagir. Mas espera, ele falou no começo que eu tinha 5 gramas de oxigênio. Então, se eu preciso de 3, eu estou arredondando aqui, se eu preciso de 3
e eu tenho 5 gramas de oxigênio, não está sobrando oxigênio? Então, o oxigênio, ele é meu reagente que está em excesso. Que está em excesso. E se esse oxigênio ele está em excesso, consequentemente, esse cobre ele é o reagente limitante. Ele está limitado. Tudo bem? E aí, você já tem a resposta aqui do problema. Se caso ele perguntasse alguma coisa referente à massa do seu O, do óxido de cobre, você usaria qual? O excedente ou o limitante? Bom, você usaria o valor daquele que limita, certo? Então, você usaria o 12 gramas do metal. Tudo bem? Se você quisesse fazer o processo inverso, também daria certo. Por exemplo, esquecer que esse 12 aqui existe e trabalhar com o 5 do oxigênio. Então, você esqueceria que isso daqui existe e trabalharia com isso daqui do oxigênio. E aí você ia chegar num valor de cobre que ia mostrar que ele é o limitante, porque ia dar uma quantidade maior e você ia só ter 12 gramas dele. Aí você falar, ops, se o cara ele deu um número maior aqui, por exemplo, eu acho que deu 19, isso 19,9, e eu só tenho 12 gramas dele, quer dizer que se eu reagir 5 gramas de oxigênio, vai ficar faltando do metal. Então, ele é o limitante. Tudo bem? Bom, gente, eu acho que é isso. Deixa eu parar aqui a gravação para falar com vocês. Bom, gente, essa aula aqui eu achei ela bem complicada, porque estequiometria é complicado mesmo. Por isso que eu vou deixar os slides para vocês tentarem ver aqueles vídeos que eu passei. Depois eu vou liberar uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer. E aí, qualquer coisa, vocês podem me chamar também. Se vocês quiserem, a gente pode marcar um pontão de dúvidas, é só mandar lá no grupo. E acho que é isso, beleza? Deixa eu interromper a gravação.